Você já parou para pensar como a igreja evangélica conquistou o Brasil? Você vai ver neste vídeo a verdade por trás da Feno. Brasil, em meios a paisagens, sotaques e culturas, também guardamos em nossos corações uma história de fé que se molda com o tempo, cruzando oceanos e atravessando gerações. Hoje, a caminhada da igreja evangélica em solo brasileiro nos parece uma realidade já consolidada, mas tudo começou de forma bem mais discreta, quase como uma semente jogada ao vento, que caiu em um solo inesperado, mas fértil o suficiente para florescer. Tudo começa não no púlpito de uma igreja ou em um templo, mas na conversa íntima entre pessoas comuns, marinheiros, estudantes, viajantes, homens e mulheres em busca de algo maior. No final do século XVIII e início do XIX, o Brasil era território de uma fé católica oficial, institucionalizada, que ditava não só as regras do culto, mas os rumos das ideias permitidas. Porém, o mundo estava em movimento e com ele vinham ideias, livros e pessoas de outras partes do globo. Foi ali, nos corredores de portos movimentados como o do Recife e nas ruas sinuosas do Rio de Janeiro, que os primeiros ecos de uma fé protestante começaram a soar. Eram tímidos, mas persistentes. Entre os primeiros personagens que se destacam nesse cenário, temos comerciantes vindos de terras distantes, como a Inglaterra e a Alemanha, que traziam não apenas mercadorias em seus navios, mas também um tipo de espiritualidade diferente, mais pessoal, direta, sem a necessidade de mediações clericais complexas. E aqui vale um detalhe curioso. Muitos desses homens e mulheres não vinham com o propósito declarado de evangelizar. Alguns estavam atrás de oportunidades comerciais, outros buscavam uma nova vida longe das tensões políticas da Europa. Mas, em meio às trocas de mercadoria, também trocavam ideias. Alguns formavam pequenos grupos de oração em suas casas, compartilhavam versículos, cânticos e a esperança de um novo recomeço. Por volta de 1835, por exemplo, já se falava de encontros entre luteranos em cidades do sul do Brasil. Eram celebrações modestas, muitas vezes escondidas dos olhos curiosos das autoridades, já que o culto público de qualquer fé, que não fosse a oficial, ainda era visto com desconfiança. Mas o que começou como pequenos ajuntamentos foi ganhando corpo. A língua era uma barreira, sim, mas a mensagem, quando sincera, sempre encontra meios de ser compreendida. E foi exatamente isso que aconteceu. Num desses episódios que parecem saídos de um romance histórico, temos o caso de uma família que, vinda da região da Saxônia, encontrou abrigo em uma colônia agrícola no interior do atual estado do Espírito Santo. Eles não traziam pastores ordenados, tampouco edifícios prontos. Tudo o que tinham eram bíblias, cânticos traduzidos e uma firmeza no peito que os fazia acreditar que estavam ali não só para cultivar a terra, mas também a fé. Com o tempo, esses grupos ganharam a adesão de brasileiros natos que viam, naquela forma mais direta de contato com o divino, algo profundamente transformador. Outro ponto fundamental nessa história é o papel da leitura. Pode parecer detalhe pequeno, mas pense comigo. A Bíblia, traduzida e lida por gente comum, foi um divisor de águas. Ao contrário do que acontecia na fé tradicional da época, onde muito era mediado por rituais e normas fixas, o protestantismo incentivava que cada um tivesse sua própria relação com o texto sagrado. E é exatamente aí que a chama se acende. Jovens, mulheres, lavradores, artesãos, gente de todas as esferas sociais, começava a ler, discutir e reinterpretar a própria existência à luz de uma fé renovada. Avançando um pouco no tempo, chegamos à figura emblemática de um imigrante norte-americano que se estabeleceu em São Paulo em meados do século XIX. Ele era tipógrafo de profissão,
mas também se dedicava a ensinar inglês e distribuir literatura religiosa. Seu nome talvez não esteja nos livros didáticos das escolas, mas seu impacto foi tremendo. Em pouco tempo, formou-se um pequeno núcleo de leitores da Bíblia que passou a se reunir em sua própria casa. Aquilo que começou como simples curiosidade linguística, entender o inglês das Escrituras, transformou-se em inquietação espiritual, depois em encontros regulares e, por fim, em um movimento que cresceria muito além das paredes de sua casa modesta. Não se pode deixar de citar também o papel de mulheres corajosas nessa fase inicial. Enquanto os nomes masculinos costumam ganhar os holofotes, muitas das reuniões mais marcantes de fé ocorreram em cozinhas, varandas e pequenos quintais, onde mulheres reuniam vizinhos e familiares para lerem juntas e orarem. Algumas se tornaram líderes informais de seus grupos, sendo respeitadas por sua sabedoria e firmeza de propósito. Isso num tempo em que a liderança espiritual feminina era impensável em muitas tradições. A pluralidade de expressões evangélicas no Brasil tem muito a ver com essa origem descentralizada e viva. Enquanto no Sul predominavam os luteranos e reformados vindos da Europa Central, no Sudeste e Nordeste, os grupos batistas e metodistas, originários dos Estados Unidos, começavam a se articular. Esses últimos foram os primeiros a estabelecer escolas bíblicas que uniam o ensino secular e instrução espiritual, conquistando a confiança de muitas famílias. E assim, discretamente, o evangelho protestante ia se enraizando, adaptando-se às realidades locais, aprendendo o idioma do povo e, sobretudo, dialogando com suas dores e esperanças. É impossível entender o crescimento evangélico no Brasil sem levar em conta esse início paciente, feito de encontros domésticos, cartas trocadas, livros compartilhados, cantos sussurrados ao entardecer. A fé que hoje move milhões começou assim, pequena, mas intensa. E é justamente nessa intensidade que reside sua força. Com o passar dos anos, aquele conjunto de encontros quase secretos e reuniões em salas pequenas começou a tomar corpo. O que antes era sussurro, agora se tornava voz. A igreja evangélica começava lentamente a ocupar espaços na sociedade brasileira, mesmo diante de resistências e contratempos. Mas é importante lembrar que não estamos falando de um movimento uniforme, muito menos planejado por uma única liderança. Ao contrário, a força da expansão evangélica veio justamente da diversidade de caminhos e rostos que ela abraçou. E isso fez toda a diferença. Na virada do século XX, o Brasil começava a mudar. A República se consolidava. A liberdade de culto finalmente ganhava respaldo jurídico e as cidades cresciam com rapidez. A chegada do trem, das fábricas e de novas formas de trabalho transformava a vida cotidiana. Nesse cenário, as igrejas evangélicas souberam se inserir de forma estratégica, oferecendo não apenas uma nova fé, mas também redes de apoio, cuidado mútuo e instrução. E é aqui que um novo perfil de liderança começa a surgir. Homens simples, com pouca formação formal, mas com enorme capacidade de comunicação e carisma. Em muitos casos, eram ex-operários, professores primários ou até alfaiates que sentiam um chamado para pregar e servir. Um caso marcante é o de um antigo carpinteiro do interior de Minas Gerais, que, após ter contato com missionários canadenses, iniciou um grupo de estudos bíblicos em sua própria oficina. No início, ninguém dava muito crédito. Era só mais uma seita de estrangeiros, diziam. Mas ele persistiu. Com o tempo, as reuniões passaram a incluir não só trabalhadores, mas também donas de casa, crianças e jovens que viam naquele ambiente algo diferente, algo mais humano e próximo. Em poucos anos, aquela oficina virou um ponto de referência na região,
E dali saíram dezenas de outros líderes e comunidades que levaram a fé para cidades vizinhas. A expansão também foi marcada por tensões. Não se pode romantizar o processo. Houve embates, exclusões e momentos de confronto com a religiosidade tradicional. Em algumas cidades, os primeiros convertidos ao Evangelho foram expulsos de suas comunidades. Teve até quem perdeu o emprego por assumir publicamente sua nova fé. Mas, paradoxalmente, esses obstáculos pareciam fortalecer a convicção dos que se mantinham firmes. E nesse ponto entra um elemento chave: a música. A música evangélica no Brasil não veio apenas como adorno das celebrações. Ela foi arma e consolo, ferramenta de evangelização e expressão de resistência. Hinos, cânticos e corinhos eram cantados não apenas nos cultos, mas nas ruas, nos quintais e nas rodas de conversa. E mais do que isso, adaptaram-se rapidamente aos ritmos brasileiros. Ainda no início do século XX, grupos de jovens em Recife e Salvador já misturavam melodias nordestinas com letras de louvor. Isso cativava, aproximava, tocava fundo. Mas o crescimento da fé evangélica não se limitou às cidades grandes ou aos imigrantes. Pelo contrário, as zonas rurais tiveram papel fundamental. Missionários independentes, vindos dos Estados Unidos e também da própria América Latina, montavam verdadeiras caravanas a cavalo para alcançar povoados esquecidos. Alguns andavam mais de 100 quilômetros em uma semana, enfrentando estradas precárias, doenças tropicais e falta de hospedagem. Um deles, um ex-professor de matemática do Chile, percorreu boa parte do centro-oeste brasileiro com uma mala de livros, uma Bíblia em espanhol e um violão. Onde passava, deixava um exemplar do Novo Testamento e ensinava 2 ou 3 canções. Hoje, muitos desses lugares têm igrejas vivas que começaram assim, com um homem e um violão. Na década de 1930, o Brasil assistia à chegada de novos grupos, agora com uma proposta mais pentecostal. Foi um verdadeiro ponto de virada. Enquanto os grupos protestantes históricos, como batistas e presbiterianos, mantinham certa liturgia formal e uma preocupação teológica mais sistemática, os pentecostais vinham com outra pegada: culto vibrante, cura divina, manifestações do Espírito e uma linguagem profundamente popular. Isso caiu como luva em muitos contextos urbanos, onde a religiosidade popular já flertava com o místico e o sensorial. Nesse período, uma jovem nordestina de pouco mais de 20 anos, que trabalhava como costureira e cuidava da avó enferma, teve uma experiência espiritual profunda em um culto de rua no centro de Fortaleza. Ela disse ter sentido um fogo inexplicável em seu corpo e passou a orar por pessoas nas ruas. Curiosamente, muitos começaram a relatar curas e visões. Logo, ela fundou uma pequena congregação na garagem de um amigo, e o que era um círculo de oração virou uma igreja com centenas de frequentadores em menos de 2 anos. Ela nunca quis ser chamada de pastora, preferia serva, mas sua liderança transformou bairros inteiros e inspirou uma geração de mulheres que viram na fé uma forma de libertação e protagonismo. Nesse ponto da história, já não dá para negar. O evangélico brasileiro havia criado sua identidade própria. Já não era apenas uma cópia de modelos estrangeiros, mas uma fé encarnada nos dramas, na linguagem e nos ritmos do povo. As igrejas agora organizavam escolas, corais, grupos de visitação e até rádios comunitárias. O rádio, aliás, foi uma revolução à parte. Pastores e pregadores com vozes potentes dominavam as ondas sonoras, entrando nos lares com mensagens de consolo, esperança e transformação. E é aqui que faço uma pausa para te perguntar: você consegue se imaginar vivendo essa história? Já parou para pensar como seria estar numa dessas primeiras reuniões?
ou se ver diante de alguém que, mesmo sem nada, entregava tudo para espalhar o Evangelho? Me conta nos comentários qual parte dessa trajetória mais te tocou até agora. Qual personagem você gostaria de conhecer pessoalmente? E se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já me diz muito sobre a sua curiosidade, sua sede de entender e mergulhar fundo nessa história tão rica. Por isso, aproveita agora para se inscrever no canal, mas não como um gesto automático. Se inscreve como quem faz parte dessa jornada, como quem valoriza uma história contada com paixão e compromisso. Aqui, cada inscrito é parte do nosso círculo, da nossa comunidade de aprendizado. E mais, comenta aí embaixo uma coisa que quase ninguém faz, mas que eu vou amar ver. Me conta qual é a memória mais forte que você tem de uma comunidade de fé. Pode ser algo simples, uma música, uma palavra, um abraço, um cheiro de comida num evento de igreja. Vamos montar juntos um mural de lembranças e histórias que mostram como a fé toca nossas vidas de forma real. Não precisa ser bonito ou grandioso, precisa ser verdadeiro.